Fala aí, rapaziada do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do empate entre Palmeiras e Flamengo, 0 a 0 no Allianz Parque. E já era esperado um jogo truncado, né? Porque são duas grandes equipes aí do futebol brasileiro. Tem defesas sólidas, né? Tanto a defesa do Flamengo é muito boa, como a do Palmeiras também é muito boa, segura. Então seria jogo amarrado mesmo, sem muitas chances. Palmeiras ainda fez um gol com o Aníbal Moreno, mas foi anulado. Antes de soltar o vídeo aí pra gente estar analisando aquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Tirar, não tem qualidade técnica, só podia dar nisso, não. Eu acho que não foi o caso, foi o 0 a 0 do respeito. Os dois times se respeitaram muito. Eles sabiam quem estava do outro lado. Concordo com o Donk, eu acho que mais o Abel do que o Tite. E isso começa com o Abel, mas o Tite também, o time que ele coloca de saída e o tempo que ele leva para ir colocando os jogadores do Flamengo, né? Quando Gerson, aí o Pedro... Carlinhos pouco pegou na bola. Ele leva um primeiro tempo inteiro, o Carlinhos não jogou. Então, e a gente sabe a diferença técnica entre um Carlinhos e um Pedro. Entre o Pedro, mesmo quando não faz gol, participa das jogadas, aparece, toca a bola, abre espaço. Carlinhos ainda muito cru, muito tímido no Flamengo, pelo menos nesse jogo, né? O que você achou, Eugênio? Do Palmeiras e Flamengo 0 a 0. Eu tava louco por um 3 a 3, 4 a 3, 5 a 4. Todo mundo errou o palpite. Quando você perguntou agora, na lata, o que você achou, eu ia falar uma coisa aqui, mas não dá para falar em público, né? Segura aí. Da manhã, o que eu achei. Achei muito ruim, achei triste, porque a gente estava vendo ontem o encontro dos dois maiores times do Brasil e não teve jogo, não teve futebol, teve medo. Professor, vou trocar essa palavra que o senhor usou aí, respeito por medo. Estava todo mundo com medo de perder. Ninguém teve ousadia, ninguém teve coragem de ir para cima, buscar a vitória, querer se impor. Estava todo mundo ali, não, uma faltinha ali, demora para bater. Os dois times saíram satisfeitos com um jogo horroroso. Como é que é o Gui? Dá uma repetida aí pra gente. Uma faltinha aqui, um negocinho ali, reclama daqui, puxa de lá. Porque fulano fez isso. Foi muito ruim, foi horroroso o jogo ontem. Uma lástima para um futebol brasileiro que tem nesses dois times suas melhores referências. Dois times medrosos, dois times que foram para campo para não perder, porque o empate não ficou mal para ninguém, mas ficou mal para os dois e ficou mal para o futebol brasileiro. Numa tarde que a gente viu 3 a 2 do Clássico Espanhol, um jogão de bola, 3 a 2 no Clássico Argentino e o Clássico Brasileiro, um 0 a 0, onde não se viu futebol, porque os dois times não queriam jogar. O Flamengo vai para campo num jogo que é um grande embate, a gente espera. A CBF marcou uma rodada, terceira rodada ainda, início do Campeonato Brasileiro, marcou grandes jogos para essa rodada, esperando o quê? Para atrair o torcedor, que legal o campeonato forte, com grandes jogos. E uma vergonha esse jogo de ontem. Uma vergonha porque ninguém quis. Fazer uma Todo ressalva. mundo saiu satisfeito. Porque o torcedor dos times saiu satisfeito porque não perdeu. Então, assim, depende do torcedor. Eu conheço muitos torcedores que saíram irritados porque queriam ver seu time ganhando. Você não acha que o torcedor do Palmeiras queria ver o Palmeiras ganhar do Flamengo e vice-versa? O Flamengo, fui lá no Allianz Parque e ganhei do Palmeiras. Lamentável as posturas de ambas as equipes. Isso passa pela comissão técnica, passa pelos jogadores. Todo mundo com medo de perder. Isso não é futebol. Futebol é buscar o ataque, buscar a vitória, poder mostrar que é melhor do que o adversário. E no jogo das duas melhores equipes do Brasil, o que não se viu foi futebol. Posso fazer uma ressalva individual? Vocês citaram aí o Bruno Henrique. O Endrick também tentou, foi bem marcado, mas... Ou não? Estou enganado? Tentou, mas eu acho que com menos sequência que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tentou o jogo inteiro, né? Eu acho que se saísse alguma coisa, seria do pé do Bruno Henrique. Mas não adianta individualmente um ou outro jogador tentar. É isso. É o coletivo, é o time que tem que ir para o ataque, tem que buscar, tem que querer ganhar o jogo. Uma outra coisa, Abel. É bom lembrar que os dois jogam... Tem jogos complicados pela Libertadores fora de casa durante a semana. Olha só. Não é, isso não... A temporada os dois com altitude. Difícil, a temporada é desgastante, tem muita coisa pela frente. Mas, por exemplo, o Flamengo me dá a impressão de que está sempre poupando.
Todo jogo o Flamengo se poupa. Não tem um jogo que o Flamengo vai dizer, vou ganhar. Não, peraí, fez 1-0, tira aqui, um aqui, tira outro ali. O Flamengo vai para um jogo contra o grande rival dos últimos anos sem os seus 2 principais jogadores. Deixando no banco o Pedro. Hoje, Pedro e De La Cruz são os principais jogadores do Flamengo. Tira esses caras do jogo. O que é isso? É anticlímax? Tem medo de se expor demais e se perder o jogo, ficar mal? Ou então, aí tem uma outra questão que eu quero colocar em mesa. Ou ele está pensando que vai colocar os caras para arrebentar com o Bolívar lá em La Paz? É um outro jogo, vai chegar lá, vai poupar outros. Ah, porque altitude, porque isso, porque aquilo. O Flamengo está muito cheio de dedos para a temporada. Não pode isso, não pode aquilo, não vou... Peraí, fez 1-0, tira, segura um pouquinho ali. Agora, eu queria colocar uma outra questão aqui na mesa. Segundo o Tite ali na coletiva, era uma questão articular, não é isso? Dos jogadores e tal, os jogadores que estavam ali com... Muscular, articular. Não, articular. E aí me veio à mente uma questão. Lembrei ano passado, o Grêmio foi jogar no Allianz. O Luizito não veio. O Fluminense veio jogar... Diga. Reta final, aliás, o jogo que o Palmeiras estava ali para ser campeão brasileiro, né? O Fluminense mandou o time reserva porque estava com medo de machucar jogador para Libertadores. Aí o Flamengo vem jogar no Allianz, não bota seus principais jogadores com medo que eles se lesionem. Quer dizer, isso acaba se transformando numa outra vantagem do Palmeiras, né? Porque em função do gramado sintético dele, não é só a questão da velocidade da bola, que o jogo fica diferente. Os adversários não trazem seus principais jogadores com medo deles se machucarem. Mas o próprio Abel lembrou que ele não conseguiu ganhar do Flamengo no Allianz. Ele ganhou do Flamengo, sim. Mas jogando em Montevidéu. Se ele jogasse com o Flamengo tendo seu time completo ontem, com o Pedro e o De La Cruz desde o início, seria um outro jogo. O Tite deixou claro que o Pedro e o De La Cruz não jogaram por causa do gramado? Estava ali, problemas articulares e tal. Havia 4, 5 jogadores que eles registraram. Alguns jogaram. Dos citados. Alguns jogaram desde o início. Esses 2 foram preservados. Ah, não, porque vai que tem um problema no joelho ali, no tornozelo, porque é mais duro. Eu confesso que eu continuo... Essa é uma questão que a gente precisa debater, Eu confesso que eu continuo em dúvida em relação a isso, não a diferença do gramado. Eu vejo o jogador se machucando toda hora no gramado normal. A gente vai atribuir as lesões só ao sintético? O Tite também reforçou a questão da carga muscular de Pedro e De La Cruz, até usou uma metáfora de sinal amarelo, vermelho e outros jogadores também que tinham desgaste e que poderiam estar mais propensos à lesão. Então, assim, não me incomoda a rotação, às vezes, de jogadores. Porque o Flamengo montou um elenco para isso. Me incomoda não conseguir manter o nível. Não pode ser desculpa, porque o Pedro está... Concordo? Os 2 melhores jogadores do Flamengo dessa temporada estavam no banco. Mas com as contratações que o Flamengo faz, e a cada ano vai investindo mais, é para você trocar um e manter o nível. Então, concordo com o Eugênio nesse aspecto. Pedro, enquanto tinha o Gabigol, você tinha uma possibilidade grande de manter o nível. Ou, dependendo do dia do Gabigol, até melhorar. Não precisamos nem falar muito sobre isso. Agora, chegou o rapaz que estava jogando no Nova Iguaçu, que ainda não está longe, né, de ser... O Pedro. Por que não será um Pedro? Vamos falar claramente aqui. O Carlinhos fez uma boa campanha no Nova Iguaçu, mas eu vi o Carlinhos, todo mundo viu o Carlinhos, desde o tempo da Copa São Paulo Juniores no Corinthians. É uma característica bem diferente. Assim. E em relação ao elenco do Flamengo, isso que o Donk fala, o Carlinhos destoa dessa lógica. Concordo, mas não foi por isso que o Flamengo empatou ontem. Não foi só por isso. Mas essa coisa... Esse é bem-vindo ao mundo de Tite. O Tite é lento, gradual e seguro. Essa é a lógica dele para toada na vida. Ele não sai de casa sem guarda-chuva. Você gosta ou não, é esse o jeito do Tite. Ponto. Essa é a definição. Não sai sem guarda-chuva de casa. Mas eu também não faço isso, não. Morando em São Paulo, não faço. Eu teimo. Temos aqui um discípulo de Eu teimo e me molho. Temos uma tela com números do Palmeiras. Vamos mostrar? Palmeiras contra o Flamengo. Olha o ranking da temporada, para a gente pensar e analisar o que jogou ou deixou de jogar o Verdão ontem. Só uma finalização certa contra o Flamengo ontem. É o pior número do Palmeiras na temporada. 9 ações na área rival, pior da temporada. 0,4 a média aí de gols esperados, pior da temporada. Apenas uma grande chance, segundo pior da temporada. Eu acho que a grande chance nem é a finalização certa. É a cabeçada do Murilo, que sai raspando no primeiro tempo.
Deve ser. Pra Não mim é? foi o que mais... Pra mim é mais grande próximo, chance. mais próximo que o Palmeiras chegou Mas do não gol é finalização certa porque no não é escanteio, gol. né? O mais Uma bela próximo. testada. O que é muito pouco, né? Eu achei que era gol. Quando ele testou, eu falei, gol. E é aquela Os bola... palmeirenses vão falar, É zicou. você que é. Quando eu falo gol, qualquer jogo que Grita antes. eu falo gol Pode antes, gritar antes, Abel. meus filhos me cornetam Mas em isso aí casa. no mundo inteiro é assim. Não pode. Mas tem várias vezes que eu falo gol antes e o gol acontece. Mas aí é eventual. Ninguém vê, aí ninguém vê, Aí ninguém fala, acertou! Mas sim, Palmeiras e Flamengo têm a obrigação de jogar mais. E ontem tinham mais ainda, porque um enfrentava o outro. No sentido de mostrar força, de mostrar poder. Na verdade, os dois ficaram um com medo do outro, antes mesmo que um desse motivo ao outro para ter medo. Uma coisa de antecipação. A escalação do Tite povoando o meio-campo, o jeito que o Palmeiras morde o Flamengo, eu acho que parte disso é estratégia. Então, você se preocupar, por exemplo, com a Arrascaeta, como o Palmeiras se preocupou, tá certo. Mas tem o lado B da história. Vamos jogar um pouquinho também. Vamos sair. Estamos em casa. Temos um time poderoso. Nós, Palmeiras, né? No sentido do Abel. E isso não aconteceu. Então, eles ficaram devendo, sim. Os dois ficaram devendo. Acho até que o Tite, apesar de lento, gradual e seguro, no fim, ele tenta. Mas tenta com aquele senão. Tenta depois do tempo que você acha que ele vai tentar, à exceção do caso do Pedro, que ali tinha que entrar antes mesmo, né? Então, é uma diferença da água para o vinho. Ficou muito abaixo. Foi frustrante, como diria um amigo meu que não bota o R. Frustrante. Frustrante, seu amigo? Frustrou. Você já corrigiu seu amigo? Já, mas não adianta. Nem na parte defensiva, nenhum elogio para Palmeiras e Flamengo? Só corneta no nosso F360, começando a semana? Se ninguém chegou, também o Flamengo, pelo menos o Rossi, ficou bem protegido ali. Em relação às últimas partidas, que o Flamengo tinha tomado aqueles gols de bola aérea, pelo menos o Rossi foi bem protegido. Ia tomando o gol de bola aérea que foi anulado. Pois é, né? no lance do gol E anulado. teve a cabeçada também que você citou do Murilo. A cabeçada numa bola cantada, né? Se tomou o gol daquele jeito... Teve uma cabeçada também do Flaco Lopes, numa bola que veio cruzada da direita, que ele cabeceou fraco, o goleiro defendeu. Cabeceou flaco. Bruno Henrique, aos pouquinhos, de mansinho, tá recuperando a posição de titular no Flamengo? Ou é temporário isso, vocês acham? Não, eu acho que, inclusive, quando ele perde a posição, ele não perde por demérito dele. Ele perde porque tinha gente aparecendo melhor, o time andando bem, Luiz Araújo, Cebolinha. E mesmo quando ele perde posição, você vê, pode pegar a estatística daqueles jogos, ele sempre joga o meio tempo. Meio tempo é dele. E está fazendo por onde? Ele tem isso que o Eugênio cobrou dos outros 21 ontem. Mais disposição para fazer jogo, para fazer o jogo acontecer do lado dele. E contou também, como lembrou o Donk, com o Gustavo Gomes num momento preocupante. Legal. Preocupante. Mas é o cara. Eu acho que se acontecesse alguma coisa... Ele falou, no fim do jogo, ele, ao ser entrevistado, fala, né? Se tivesse que sair um gol, seria do Flamengo. Mas seria muito dele, em função dele, da atuação dele. Eu acho que é o cara que se salvou individualmente, em termos de querer jogo. Por outro lado, tivemos mais uma vez, não que sejam tantas, mas mais uma vez uma atuação apagada de Veiga. Abel Ferreira falando depois do jogo, dizendo que a culpa é dele, porque ele já vê o Veiga sentindo o cansaço pela sequência de jogos. E a gente tem na nossa tela do Futebol 360, mapa de ações de Rafael Veiga. 77 minutos em campo contra o Flamengo. 35 ações com bola, nenhuma finalização. Chama atenção. O Veiga sempre tem chutes e bons chutes, né? Quando não é chute, quando não é finalização, é assistência. Outro dia aí ele teve 3 assistências dele, não me lembro contra quem agora, tanto jogo. Olha, 2... foi contra o Liverpool, né? Contra o Liverpool. 2 chances criadas, 19 passes tentados, 18 certos. E a gente vê a movimentação dele muito ali do meio para o lado esquerdo. Então, O gênio... Diga, professor. Penso demais para aquele lado esquerdo. Eu tenho a impressão que quanto mais para a esquerda ele fica, mais sumido do jogo. Eu também não tenho gostado muito do posicionamento quando ele cai muito para o lado, mas tem diferentes aspectos. Acho que pode valer a questão do posicionamento, também concordo. Em alguns jogos isso limitou o jogo do Veiga. A gente pode falar também de um Veiga
também, que ele não tem desempenhado tão bem quanto em outro momento, pelo padrão que ele estabeleceu no Palmeiras. E tem a questão física também, acho que do desgaste tem muito a ver com o Abel. E essa declaração também é uma forma de mostrar confiança no jogador. E o Abel sabe lidar muito bem com essa gestão de grupo. A partir do momento que ele dá essa declaração, também ele ganha pontos com o próprio Veiga, né? Trazendo um tanto da responsabilidade para ele, trazendo um tanto não, trazendo toda a responsabilidade. Será que ele fez para agradar ou para não pesar tanto para o Veiga, ou ele acha que é isso mesmo? Eu acredito, vendo assim pelo Abel, como ele protege muito bem o elenco, ele fez muito para trazer para ele. Então posso jogar um negócio aqui? Se, por exemplo, vamos dizer que o Abel tivesse tirado o Rafael Veiga ontem, ou colocado só no finalzinho, estariam todos aqui, inclusive o seu Eugênio, jogando a mesma corneta que jogou para o Tite, porque tirou o Pedro e o De La Cruz. Não é verdade, Eugênio? Mas ele não tirou. Ele botou no jogo. E ele mesmo falou, Ele botou no eu jogo. errei porque o Veiga... Mas ele disse que ele botou disse que e o Veiga errou, não jogou nada. Ele disse que errou contra o Vitória, que ele não deveria ter jogado contra o Vitória. Eu acho, sinceramente, Abel, primeiro eu fui buscar aqui os dados, essa cabeçada que a gente acabou de ver do Flaco Lopes, que eu citei, nas estatísticas de gols esperados, foi a maior probabilidade de gol do jogo, 16%. 16%. A do Murilo foi só 3%. Você vê, se a maior probabilidade de gol foi 16%, é que o jogo realmente não teve probabilidade de gol. Sobre o Veiga, eu acho que, assim, não exatamente a frase do Abel, mas a repercussão que ela ganha jornalisticamente falando, ela desvia um pouco o foco do jogo, porque está todo mundo falando o que ele declarou a respeito do Veiga. O Veiga não ter jogado bem, ontem muita gente não jogou bem. Não foi só o Veiga que não jogou bem. Não ter jogado bem, mas assim, até a semana passada estava. Contra o Liverpool, ele deu assistências. Contra o Vitória mesmo, nesse jogo citado aí, ele participou da criação do gol do Palmeiras. O cara vai oscilar, é natural. Ninguém joga bem todos os jogos. Até aí, normal. Vai dizer que ele está mal. Ele ontem não conseguiu brilhar. Mas não dá para cobrar de ninguém que brilhe sempre, que resolva jogo sempre. Eu acho que é muito assim, uma declaração que desvia um pouco o foco do que foi a partida, de um time que não teve força para superar um Flamengo que muitas vezes se postou lá atrás. Que não deu ao Palmeiras situações ofensivas que ele tinha em outras partidas, assim como o Palmeiras não deu ao Flamengo. São situações... Porque os dois times priorizaram a marcação. Vou fazer uma... Eu entendo quando eles tiram alguns jogadores, a sequência de jogos, o calendário, as viagens de Libertadores, né? O deslocamento, a altitude, os dois vão jogar. Tudo isso complica, mas eu fico pensando, o Real Madrid jogou na terça ou na quarta? Contra o Manchester City? Quarta-feira. Um jogo de um desgaste descomunal para o Real Madrid, que com prorrogação ficou se defendendo contra um time que toca a bola, que isso, que aquilo, conseguiu a classificação em cima. Um desgaste emocional e físico absurdo. Aí jogou ontem, clássico contra o Barcelona. Ganhou nos acréscimos. Já praticamente com o time campeão. Poupou um monte de gente? Não. Estou só colocando aqui. Ele fez o gol da vitória dos acréscimos, aos 91 minutos. É que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. O caso é o seguinte, os dois times ontem, o foco do jogo é esse. Os dois times entraram para não perder. E isso, para mim, está errado. Times grandes como o Flamengo e o Palmeiras não tem que ter medo um do outro. Tem que entrar para buscar a vitória. E os times entraram, os dois, mais preocupados em não perder. E isso me causou uma profunda decepção, porque eu quero que o futebol brasileiro seja mais do que isso. Quero que seja um futebol como a gente gosta no Brasil, em que as equipes vão para campo para mostrar, eu sou melhor que você, eu vou te ganhar. E não assim, tá bom 0-0, né? Que maravilha. Você não vai ouvir muita encheção de saco, eu também não, e a vida segue. Isso não é futebol, para mim. É que ele fala do Veiga porque ele foi perguntado sobre o Veiga. E ele foi perguntado sobre o Veiga porque o Veiga chamou muito a atenção pela ausência ontem. Ontem teve ausência de tudo, de futebol, de coragem. Mas o Veiga, especificamente, participou muito do jogo, muito pouco do jogo, o que motivou a pergunta do repórter e a oportunidade, talvez até do Abel, de lançar bem uma cortina de fumaça, técnico de futebol, adora isso. Adora, né? isso é tudo treinamento para... Foi a oportunidade. Não é só ele, não. Levantaram a bola. Muita gente que, vamos desviar aqui, isso é normal, isso é do dia a dia do futebol. O treinador não quer falar sobre determinado assunto, o fato é, o Flamengo soube, defensivamente, anular o Veiga.
no jogo de ontem, porque o Flamengo abriu mão de ter uma postura mais agressiva, baixou a linha de marcação, uma coisa que o Tite fala muito do equilíbrio e tal, não sei o quê, às vezes passa do ponto, às vezes não é equilíbrio, às vezes é muito mais defesa do que ataque, só que essa não é a personalidade, a identidade, a filosofia do Flamengo, é querer ganhar o jogo. Você disse que o Flamengo soube anular o Veiga. Bloqueou espaços por onde ele circula. E o Palmeiras soube anular o Arrascaeta. Sim. Soube. Não soube? Soube, porque não deixou ele respirar. Os dois priorizaram isso no jogo, marcação. Daí o 0-0. Com atitudes diferentes, o Palmeiras um pouco mais agressivo nessa marcação. A gente vê pelo número de faltas, o Flamengo mais preenchendo espaços e tal. Mas a prioridade de ambos foi, opa, não vou perder. É isso que me deixa irritado, porque assim, não é um time grande contra um time pequeno. É um time grande contra um time grande. Se é um pequenininho, fala assim, pô, beleza, o empate para mim tá bom, vou ficar trancadinho aqui atrás. Só que os dois maiores times do Brasil, quando se enfrentam, os dois têm atitude de pequeno. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí o empate entre Palmeiras e Flamengo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.